Eu sou o jornalista Rubens Coutinho, do site Tudo Rondônia. Este é o RO Podcast. Estamos de volta aqui com o vereador de Porto Velho, Everaldo Fogaça, jornalista e vereador da capital. Fogaça, quais são os fatos políticos mais importantes aí do dia, da semana? A Assembleia está votando agora o orçamento e também acabou de aprovar a indicação do governador para uma das vagas de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, né? E este nome de um auditor fiscal do município já havia sido reprovado pela Assembleia Legislativa e agora foi aprovado. Como é que está essa situação lá na Assembleia? Joilson Viana de Almeida, ele é auditor fiscal do município de Porto Velho, já foi secretário de Planejamento do Estado de Rondônia, um técnico de primeira qualidade. Teve no começo do ano de 2022, mês de abril, o seu nome submetido à Assembleia Legislativa. Naquele momento foi reprovado o nome, que naquele momento o governo não estava muito em consonância com a Assembleia, e novamente o governador Marcos Rocha indicou o nome do Joilson Ramos e Joilson Viana de Almeida, e ele foi aprovado por unanimidade dos 24 deputados estaduais da Assembleia. Foram 2 dias de intensas negociações para que todos os processos, os projetos do governo do estado de Rondônia e a indicação do Joilson fosse aprovada. Inclusive, com a oposição, chamada oposição, 8 deputados estaduais que acabaram sendo eleitos na chapa aí do Marcos Rogério. O Marcos Rogério acabou perdendo a eleição. Mas a oposição a quem? Ao governo? Ao governo. Inclusive o deputado Laerte Gomes, conversei com ele hoje na parte da manhã e ele falou, não, agora eu estou com o governo, sou o deputado estadual mais votado da história do estado de Rondônia e quero trabalhar pelo bem do estado. Fez algumas exigências. Cargo no governo? Não foi cargo não, porque é o seguinte, o governo ele trabalhou algumas questões. Municipalismo, trabalhou junto com os prefeitos. E de certa maneira o Laerte fala que o governo esqueceu um pouco do que é dele. Esqueceu um pouco da saúde, esqueceu um pouco das estradas estaduais e agora vai retomar. Porque, por exemplo, o Laerte é um deputado que sempre trabalhou para isso. Sempre trabalhou essa questão. Você trabalhou com o goverano? Não, trabalhou governista. Não, agora ele virou governista. Oposição. Eu sei que tipo de oposição assim é. Tá ali, mas entra na panela, é igual macarrão. Entra na panela e amolece. O que me parece é que o governador aprendeu a fazer política, né? Porque no primeiro mandato dele ele não deu muita moral para a Assembleia Legislativa. E agora que ele foi reeleito, parece que ele melhorou a sua interlocução e sua articulação política, o que é positivo, né? Porque tudo passa pela Assembleia Legislativa. Tantas coisas republicanas que são publicáveis, quanto as coisas que não são, né? Pedidos de cargo por parte de deputados, pedido de emendazinha direcionada para amigos e outras cositas mais, né? Que a gente sabe que existe nessa relação governo-parlamento. Esperamos que isso não ocorra no governo do Coronel Marcos Rocha, no segundo governo dele. O governador, o Coronel Marcos Rocha, não era político, agora não tem como falar que não é político mais, né? É um governador reeleito, que conseguiu ter a façanha de ser reeleito em Rondônia, ganhou a eleição de um senador que falava que não precisava do apoio de ninguém, que já estava... o Marcos Rogério, né? Então hoje é o seguinte, realmente aprendeu e aprendeu a duras penas, tá? O governador Marcos Rocha quase foi cassado no começo do seu mandato por não dar atenção à Assembleia. Hoje é o contrário, hoje ele dá atenção à Assembleia, pra você ter uma ideia, ele nem recebia os deputados, hoje recebe, hoje tem um fino trato com a Assembleia, entendeu a importância da representação que é a Assembleia, entendeu que ali está representado todos os segmentos do estado de Rondônia. Então, nesses 2 dias, foram 2 dias de intensas negociações, reuniões de 5, 6, 7 horas aí, para chegar num consenso, votar o orçamento, votar aí a indicação do Joilson, votar cargos também
aí para o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Então foi o dia da mais de 50 projetos foram aprovados hoje na Assembleia Legislativa. Inclusive estão votando agora ainda. Hoje, que é quarta-feira, 14, né? Para situar o eleitor e o leitor e o internauta. Quem parece que não aprendeu nada com a derrota foi o senador Marcos Rogério, que no Senado ele votou contra essa proposta do governo de transição do presidente Lula de R$600 para o Bolsa Família. Ele votou contra, né? E também na Câmara parece que já se posicionou, pelo menos eu vi isso num site chamado JH Notícias. O Coronel Crisóstomo, que foi eleito, né, reeleito deputado federal, ele é da base do presidente Jair Bolsonaro, ele é bolsonarista roxo, e ele já disse que é contra os R$600 para os pobres, né, para as pessoas carentes. E o Marcos Rogério, senador, que daqui a 4 anos vai ter que disputar o mandato, que é senador de 8 anos, já cumpriu 4. Foi derrotado agora, a primeira derrota dele na carreira política, né? E ele que já foi pobre também. O Marcos Rogério era pobre, andava de bicicleta em Paraná. Hoje é milionário. Milionário, rapidinho ficou milionário. Segundo lá, a declaração dele de imposto. O milionário tem avião. Tem avião, é. E ele já foi pobre mesmo, andava de bicicleta. Eu conheço gente que relata que o Marcos... da fala dele. Falou. O Marcos Rogério chegava no trabalho, nas empresas da Cir Guga, que é senador e que está deixando o Senado agora, porque inelegível, né? Foi inelegível, não pôde nem disputar o Senado. E o Marcos Rogério tem mais 4 anos no Senado. Ele chegava de bicicleta para trabalhar, era pobre mesmo, família pobre, e agora votou contra os pobres. E deve ter tido muitos votos de pobres. Né? Eu fico pensando assim, o que passa na mente de um político igual o Marcos Rogério. É vingança? É um sentimento de ódio contra a população, principalmente quem não tem o dinheiro para, no final do mês, comprar comida, aquela pessoa que lá está cortando a energia, aquela pessoa que está passando dificuldade, aquela pessoa que tem qualquer comorbidade, aquela pessoa que às vezes tem qualquer tipo de coisa que não pode se sustentar. É ódio contra as pessoas? É um sentimento... Será que ele já não passou por tudo isso? Ele já passou, mas dizem que o pior tirano é aquele que já foi escravo, né? Então, deve ser mais ou menos esse sentimento que o senador de Rondônia, Marcos Rogério, deve estar nutrindo nesse momento, porque por mais ideológico que você seja, por mais apoiador de Bolsonaro que você seja, vai contra qualquer bom senso você votar contra algo que é necessário para as famílias que estão passando fome. E tem muita gente passando fome nesse país, e o senador de Rondônia vota contra. E segundo esse site JH Notícias, o Coronel Crisóstomo, na Câmara, a PEC está na Câmara. Mas nós vamos falar do Crisóstomo, mas nós vamos falar aqui do Marcos Rogério. Você fica pensando assim, você que está nos Porque ele já votou, Marcos Rogério. Você que está nos assistindo, você já imaginou o livramento que Rondônia teve? Já imaginou esse senador Marcos Rogério, se fosse eleito, quase foi eleito, tá? Se não fosse a prepotência, a arrogância, ele era governador de Rondônia, tá? Mas do que a gente se livrou, o livramento que o povo do estado de Rondônia, nós estamos num estado pobre, não estamos num estado ainda, nosso estado está prosperando, nosso estado tem muitas pessoas ricas, pessoas que estão aí numa vida boa. Tem poucas pessoas ricas e muitas pessoas pobres, né? As pessoas que têm dinheiro têm muito dinheiro. Cara, mas quem não tem nada. O livramento que Rondônia teve desse senador Marcos Rogério, mas não, ele ia acabar, se ele vota contra os 600, ele ia acabar com as CEAs, ele ia acabar com todos os programas sociais do estado de Rondônia. Era capaz dele acabar até com as vacinas. Ia governar aí para criador de boi, para plantador de soja, para grandes pecuaristas, grandes latifundiários, né? Mas poderia fazer, mas ele não está legislando, para a população. Aqui, nesse caso do voto dos R$600, e nessa PEC tem mais. Não é só a questão dos R$600 do Bolsa Família. Tem o Farmácia Popular, né, que são remédios para as pessoas poderem comprar remédio a preços módicos, vamos dizer assim.
quase 0,800. Fogaça, eu uso um colírio para catarata, para pressão no olho, que custa R$80 o colírio. E ele acaba rapidinho, é um pouquinho assim, cada gota daquilo ali vale uma grana. É de uso contínuo. Existem milhares de pessoas em Rondônia que precisam de remédio de uso contínuo, né? Remédios caros, precisa de dinheiro, precisa de farmácia popular, precisa que o governo dê esses medicamentos para pressão alta, para diabetes, para vários tipos de moléstia. E o senador vai de Rondônia e vota contra isso. O aumento real do salário mínimo que estava embutido nessa PEC também, o senador de Rondônia vota por... Pelo amor de Deus, o que está acontecendo com o Marcos Rogério? Daqui a 4 anos ele vai disputar a eleição de novo. O que ele vai dizer para os pobres de Rondônia? Me dê seu voto? Não vai pedir voto. Eu acho que ele não vai. Não vai ter coragem. Não vai. Se o senhor tiver dignidade, se o senhor tiver, no mínimo, vergonha na cara, o senhor não vai pedir voto para os pobres do estado de Rondônia. Tá? E muito pobre, muita pessoa que recebe Bolsa Família, muita pessoa que precisa da farmácia popular, votou no senhor para governador e votou onde o senhor está hoje. Sei que o senhor é uma pessoa rica, segundo sua declaração de imposto de renda lá tem até avião lá na declaração, fotos de avião. Quem andava de bicicleta agora é dono de avião, subiu muito, né? Mas parabéns, não sou contra. Eu não sou contra ninguém ficar rico, não. Mas só que é o seguinte, o senhor é um político, o senhor deve prestar conta ao povo e vai chegar a hora do seu prestar. Já chegou agora, tá? Esperamos estar aqui para cobrar. Tá aí. O futuro a Deus pertence. Quero falar sobre outra, você começou a falar aqui, Rubens, sobre o deputado federal Coronel Crisóstomo. Segundo notícia publicada no site JH Notícia, ele está trabalhando com muita veemência, ele está trabalhando lá com todas as forças junto, não só ele, tá? Outros bolsonaristas, para desestabilizar o governo que está chegando e ser contra esse. Mas eles não vão desestabilizar o governo que está chegando, eles vão desestabilizar mais ainda quem vive na miséria, né? Porque essa PEC, que é o contrário do que eles alardeiam por aí, eles que são contra, essa PEC aqui é humanitária, é o mínimo que o governo, qualquer governo, seja do Bolsonaro, do PT ou do que quer que seja, pode fazer para pobre. É garantir uma renda mínima mensal de R$600, você precisa comprar arroz, comprar feijão, comprar macarrão, comprar óleo. Eu não falo nem comprar carne, isso aí é proibitivo para pobre. E isso os nossos políticos de Rondônia são contra, porque não gostam do Lula, não gostam do PT e também não gostam de pobre, né? Eles estão muito bem, cada senador e um deputado federal deles uns R$30 mil por mês, né? Fora, no caso do Coronel Crisóstomo, ele é da reserva não sei quanto recebe, mas não deve ser menos de R$15 mil por mês como coronel da reserva. Quer dizer, então no final de tudo embolsa aí 40 mil por mês, 45 mil reais por mês, todo mês é garantido. Mas aqui fica aqui, coronel. Isso é desumanidade, isso é insensibilidade, isso não tem como explicar isso para ninguém, não faz o menor sentido. Coronel Crisóstomo, o senhor ainda tem o tempo de repensar. Foi um bom deputado para Rondônia. Foi reeleito. Se não fosse um bom deputado, foi ele. Trouxe mais de 150 milhões de emendas para o estado de Rondônia. Bom deputado federal. Muitas emendas estão ainda sendo aplicadas ainda em vários segmentos, aí, vários setores. O senhor não vai se vingar do Lula, não. O Lula também está com a vida dele mansa. A vida do Lula é garantida. O senhor vai se vingar do pobre que precisa dos R$600, coronel. O senhor e esse senador aí, o Marcos Rogério. Mas só que é o seguinte, o coronel, o Marcos Rogério não tem como voltar atrás mais. Já votou. Já votou, já passou pelo Senado essa PEC. Só que o coronel Crisóstomo ainda, se o senhor não for, não vou falar o nome aqui, mas se o senhor não tiver assim, aquele coisa que usa assim, para não assustar a pessoa, se o senhor não usar aquele negócio certo aqui, e se o senhor for coerente com o seu mandato, que vai começar no dia 1º de fevereiro. Segundo mandato, vai começar dia 1º de fevereiro de 2023, vai até dia 31 de janeiro de 2027, se o senhor tiver coerência. Vai prejudicar o Lula ou não vai prejudicar? Se o senhor tiver coerência, e se o senhor
gostar ou não gosta, eu sei que pelo jeito você não gosta de pobre. Apesar que eu fico achando umas incoerências, por quê? Porque quando foi para colocar o Auxílio Brasil lá, que hoje vai ser volta a ser Bolsa Família, o deputado votou favorável. Mas era porque era o Bolsonaro. Cara, o Bolsonaro já acabou mandando. Bolsonaro deu dinheiro para taxista, deu dinheiro para motorista de caminhão. Você é contra? Eu não. Eu sou totalmente a favor. Eu acho que deveria ter ampliado para Uber, para entregador de comida. Eu sou totalmente a favor. É melhor o governo pegar dinheiro e dar do que roubar. Né? Então eu sou totalmente a favor. Então fica aqui o nosso alerta. Deputado, o senhor sabe o carinho que eu tenho com o senhor. Eu tenho respeito pelo coronel também. Seja... Na verdade, nós estamos lhe ajudando, coronel, aqui, lhe alertando, porque o senhor não entre nessa onda aí de ideologias antipobre. Né? Eu sei que o senhor é um homem da região, é um homem que fez um bom primeiro mandato, então não embarque nessa onda aí do Marcos Rogério da vida, não, porque isso aí, no final, passa logo 4 anos. Na hora que o senhor for atrás do votinho lá, o cara diz, não, o senhor é antipobre, eu sou pobre, não vou votar. É muito simples. Fica o recado, Coronel Crisóstomo, deputado federal do estado de Rondônia, não seja contra a Bolsa Família de R$600 para não seja contra os pobres. Carente. Fogaça. Outro assunto aqui, que eu já mudando de assunto aqui, Rubens, um assunto que eu preciso destacar, e esse aqui precisa ser destacado, é o prato feito aí, que é servido em dezenas de restaurantes do estado de Rondônia. Hoje chegou a marca de 1 milhão de refeições servidas no nosso estado. Só faltava esses dois aqui serem contra isso aí. Mas são contra. Porque esse prato feito aí, ele é feito, né, para esse aqui, pessoas carentes. Esse aqui, é um dos projetos mais bonitos do estado de Rondônia. É um dos projetos que realmente atende a população. Eu conheço gente que participa desse programa que já me relatou sobre como esse programa funciona. Uma senhora que trabalhou comigo, né? Ela, todo dia, ela vai com a filha dela, vai no horário, elas são cadastrados, ela vai lá no restaurante lá e ela pode comer lá ou levar, né? Ela e a filha, todo santo dia, e são pessoas necessitadas. Para você ter uma ideia, mãe solteira, mãe solo, como diz hoje. Não vou citar o nome aqui, churrascaria de renome do município de Porto Velho, todos os dias ela serve mais de 1.500 refeições a R$2 e o governo do estado de Rondônia paga mais R$15,80. Maravilha. Se fosse colocar esse 1 milhão de refeições, nós teríamos 80 toneladas de alimentos para a nossa população. Gera emprego, gera renda, né? Gera alimentação para os pobres. Isso é coisa boa, que a gente destaca. E não é só esse projeto aqui, ele cresceu tanto que, primeiro, era só Porto Velho. Está em Vilhena, está em Ji-Paraná, está em Jaru. O Lula que fala tanto em fome zero, tá aí. O governo federal deveria olhar para isso aí, dar um suporte, né? Dar um apoio a essa. Se é que já não dá, não sei se o governo Bolsonaro dá, mas isso aí é um programa de combate à fome eficiente, que funciona, né? Não é política no gogó. Quero parabenizar aqui, aproveitar o momento para parabenizar a primeira dama do estado de Rondônia, que é a secretária Luana Rocha, e ao governador Marcos Rocha e toda a equipe do governo por este belíssimo trabalho que faz aqui em prol da nossa população. É por isso que foi reeleito, né? Foi reeleito com reconhecimento do povo, derrotou o nosso pavão aí, o pavão de ouro, que é o nosso senador do Rolex, Marcos Rogério. Do aviãozinho? Do aviãozinho. Fogaça, houve aí um reajuste da energia elétrica, um presente aí do nosso querido mito, presidente Bolsonaro, que é a ANEEL, né? Agência Nacional de Energia Elétrica, que concedeu à Energisa Rondônia um reajuste que vai de 20% a 25%. Eu vou até fazer chamar você a atenção aqui. Se você falar, você vai ver. Se você falar que foi o Bolsonaro que deu esse aumento, nós vamos ter aqui dezenas ou até centenas, até milhares de pessoas que vão falar que isso não tem nada a ver com o governo Bolsonaro, isso é coisa do Lula. Essa agência do governo aí, que essas agências reguladoras, elas trabalham mais a favor de empresas e empresários do que para o povo. Por exemplo, essa ANEEL,
trabalha mais para as empresas de energia elétrica do que para o povo. Não pensa no povo. A empresa que cuida dos planos de saúde, ela está preocupada em dar dinheiro para plano de saúde. E deixa eu passar uma informação que você sabe disso. A ex-esposa do senador Marco Rogério, não é pegar pé no Marco Rogério não, pessoal, é que todo dia tem um BOzinho do homem. Não tenho nada contra ele não, nunca fez nenhum mal para pessoa. Mas ao povo, a mim não. A ex-esposa dele, ex-mulher dele, é nomeada no gabinete de um dos conselheiros da ANEEL, ganha R$13.700. Só para constar, tá? Coisa boa, né? É para ela, né? Para ela. Bom, né? Para ela. Essa é a ANEEL. Aquela empresa... Então a gente não vai ver o senador fazer um discurso no Senado contra o reajuste da energia? Porque a esposa dele é abençoada com um cargo na poderosa ANEEL, ex-esposa dele, né? Também não vi aí, o Léo Moraes é deputado federal, o Mauro Nazif é deputado federal, não vi nenhum falar contra esses reajustes. Na época em que desses aí não foram reeleitos, né? Mas eu não vi nenhum desses, nem Mariana Carvalho, nem ninguém falar contra esse reajuste da ANEEL, não vi nenhum político falando, né? 20%! Se você paga uma energia de R$1.000 em casa, eu tô dando... É 1.200 que vem, né? Correto? Depende. Na minha casa vem 920. Na minha vem 1.000. E eu não tenho gato não, tá? Aqui onde a gente tá aqui agora... Ela varia muito, ela varia de 980 a 1.500. A minha é em torno de R$1.000 por mês que eu pago. A gente usa energia. Depende do mês. A gente usa energia porque a minha mulher permanece em casa o dia todo. Ela tá se tratando no Hospital do Amor, mas precisa de um conforto relativo. E nesse clima horroroso da região norte, que é propício para essas empresas ganhar dinheiro, a gente tem que ficar o dia todo usando a central de ar no quarto dela, onde ela está convalescendo de quimioterapias. Então a gente paga, não estou reclamando, estou relatando, a gente paga em torno de R$1.000 por mês, agora vai ser R$1.200 por mês. E falar em Hospital do Amor... Eu estou falando de mim que ainda tenho condições disso. Mas e as pessoas menos abençoadas, vamos dizer assim, eu usei um termo errado, mas as pessoas menos capitalizadas, com menos recursos, menos poder aquisitivo. Menos poder aquisitivo, correto. Não tem nada a ver com bênção, não, que conta de energia elétrica não é bênção nem maldição. Deixa eu falar um assunto, você acabou citando o Hospital do Amor aqui, o governador Marcos Rocha e a direção do Hospital do Amor, tem uma diretoria, já se reuniram 2 vezes, junto também com o presidente da Assembleia, deputado Alex Redano, e parece que a paz reinou. O governo do estado continua repassando, como sempre, nunca deixou de repassar recursos, vão prestar conta daqueles questionamentos que estão sendo feitos pelo Tribunal de Contas da União, Ministério Público Federal, mas a paz voltou a reinar. Foi durante a eleição. Na eleição, inclusive, mais uma vez, senador, não estamos pegando no seu pé, não. Mas mais uma vez o Marcos Rogério tentou jogar a direção do Hospital do Amor contra o governador, que disputava a reeleição contra ele, o senador, né? Mas também andou no meio dessa briga política, aquela deputada que foi reeleita, a Silvia Cristina, que é uma deputada que tem bastante serviço prestado a essas instituições que tratam câncer em Rondônia, tem emendas, tem um monte de coisa, né? Apesar que eles tentaram jogar isso contra o governador, ficou muito... Inclusive, na época, chegou a falar que o senador Marcos Rogério não queria o apoio de ninguém, porque ele tinha o apoio do Hospital do Amor, que trabalhava contra a reeleição do governador. Então, acabou, deu com os burros na água. Tem o menor sentido isso, né? Deu com os burros na água. Senador, não estamos pegando seu pé, mas são os fatos, ninguém pode brigar com os fatos. É uma pessoa pública. Faça um discurso aí contra esse reajuste aí, né? Peça pro Senado aí tentar capaz do senhor perder o vender a boquinha lá da sua esposa, né? Perde a boquinha. Fogaça, o que mais que nós temos aí essa baderna horrorosa, esses terrorismos nas estradas que ocorreu aí no final de semana em 5, 6 pontos, em vários municípios
de Rondônia, pessoas golpistas, arruaceiras, criminosos, bandidos, atirando na polícia, sendo baleado pela polícia, tocando fogo em carro, tocando fogo em ônibus. Isso é protesto, isso é manifestação, isso é crime, é terrorismo. O que aconteceu no estado de Rondônia? Nos últimos dias, os movimentos que tinham já enfraquecido tentaram ressurgir, colocaram fogo num ônibus da empresa Eucator, empresa tradicional do nosso estado, mais de 50 anos de serviços prestados aqui, pioneira. Colocaram fogo nesse ônibus, pediram para os passageiros 21 passageiros descer do ônibus e meteram fogo. Ainda bem que ainda pediram, né? Vai que joga fogo, o povo é tudo maluco. Daí o que aconteceu? Daí em outro ponto da BR-364, o dono de um frigorífico, de um laticínio do estado de Rondônia, acabou trocando tiro com a polícia. Não dá para ligar uma coisa ao outro, um atentado ao outro. Tinha arma, né? Tinha munição, tinha combustível, tinha uma ponto .40, tinha uma 12, tinha munições intactas. Balaclava, que é aquele negócio que põe na cabeça para não ser identificado, ele capu, negócio. Tinha também munição ao monte, nota fiscal de coisa comprada. Então é o seguinte, a que ponto chegamos? Nós estamos vendo os empresários. Empresário, né? Empresários, eu vou falar uma coisa para vocês. A gente o empresário desse aí está se destruindo, tá? Fazer terrorismo. Eu acho que não é o caminho, não. Eu acho que devia se acalmar aí e buscar outro meio dele. Vai ter eleição daqui a 4 anos novamente. Daqui a 2 anos tem eleição. Tem eleição municipal para presidente, tem daqui a 4 anos. Se articulem, né? E vão no voto. Né? Não adianta ficar com mimimi, chorando. Vai chorar até quando, né? Falou, né? Fogaça. Então são basicamente esses assuntos mais candentes aí de Rondônia e do Brasil, né? Teve um terrorismo também em Brasília horroroso, né? E outra coisa, a polícia, que ela tem sido muito mansa com esses terroristas aí, a polícia é alvo desses bandidos. Já tiraram aqui em Rondônia, já tiraram na PM, que a PM trocou tiro com esses empresários aí, baleou um na perna, eles atiraram na polícia militar. Né? Lá em Brasília, eles tocaram fogo numa delegacia e queriam incendiar a sede da Polícia Federal. E em outros estados, no Pará, já atiraram contra a Polícia Federal, a Rodoviária Federal. Né? Então, essa leniência, essa mansidão com que a polícia está tratando esses terroristas, está se voltando contra a própria polícia. Obrigado a você pela audiência. De volta amanhã, se assim Deus nos permitir. Este foi o RO Podcast.